Amém, amados irmãos. Boa noite. O Senhor é bom. Amém. E para sempre são suas misericórdias. Amém. Por isso estamos aqui de novo. Amém. Ai de nós, se não fossem as suas misericórdias. Então, um momento mais de agradecimento a nosso Deus, de nos encomendar de novo a Ele. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado por nos conceder estar uma vez reunidos em Teu nome. Amém. E com nosso desejo profundo de aprender mais de Ti. Que o nosso louvor tenha sido no Espírito diante de Ti, para agradar a Ti. E que agora, pelo Teu Espírito, nosso Espírito, esteja disposto a que o Senhor enche as nossas almas. Que Tua palavra venha nos ensinar, corrigir, ensinar e exortar, para que, como Teus filhos, podamos ministrar e contigo fazer essas boas obras que Tu já tens preparado para todos nós. Amém. Nós lembramos nosso irmão Jairo, que faz 2 dias estava aqui conosco. E pedimos que Teu Espírito seja consolando o coração dele e de toda a sua família. Amém, Senhor. E nós os abençoamos desde aqui em Teu santo nome. Imagina a vida do Teu Para a filho. Tua glória. Crendo que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esta manhã, quando eu acordei, abri a Bíblia e não quero dizer com isso que vocês têm que fazer igual. Não é meu costume fazê-lo, porque aprendi de muito tempo atrás que uno não pode pegar a Bíblia como se fosse o horóscopo do dia. Compreende nisso, não? Mas o curioso é que quando abri, apareceu Apocalipse, capítulo 20, e o subtítulo colocado pelas sociedades bíblicas diz: a primeira ressurreição. Então eu entendi que esse era o tema que deveria trazer para os irmãos. De fato, esse é um tema que está em meu coração de faz já 4 anos. Não forço ele para falá-lo, mas onde o Senhor me concede falar, então também falo. Amém? Então, nos encomendamos a Ele e nele esperamos. Amém? Amém. Eu disse o que aprendi de meus irmãos mais velhos, repito com temor e tremor diante de Deus. Não pretendemos aqui fechar, nem acabar com o tema. Não. Porque só o Senhor é a última palavra. Amém? Queremos dizer até onde a luz do Senhor nos tem dado, alumbrado, iluminado, não? E sem pretender falar mal de ninguém, é tratar de ver com os textos que é o que realmente o Senhor nos disse. Amém? Bom, então, estudando de muito tempo atrás, e lá em Colômbia o Senhor me concedeu pela sua imensa graça participar aos santos em Colômbia durante vários anos em muitas cidades acerca dos fundamentos da fé cristã.
o texto base o guia de estudo, vamos dizer assim melhor, é aquele livro que os irmãos creio que têm por aqui já em português, traduzido do espanhol a português, se chama Fundamentos, escrito pelo irmão Jim. E então, depois, quando já começou o assunto da escatologia, no devido tempo do Senhor, ele me fez lembrar muito sobre esses estudos que nós tínhamos com os irmãos em diferentes lugares. E fomos então à origem desses fundamentos que estão na palavra. E então vamos tocar assim rapidamente para tratar de introduzir-nos no tema. E nos fundamentos que estão no capítulo 6 do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Amém? Não vamos a detener-nos neles, sino a tocar a essência do que queremos nesta noite compartilhar. Desde o capítulo 5, se vocês veem, e especialmente do versículo 11, ele começa como a introduzir essa realidade que ele vai falar nos versos 1 e 2 do capítulo 6, como ficou dividida depois de haver colocado os capítulos e os versículos na Bíblia. Amém? Então, a esse respeito de tudo o que ele acaba de falar antes, assim como a humanidade de Cristo, e que nos dias de sua carne ele suplicou, rogou, teve choro, clamor a Deus para que o livrara da morte. Mostra que por não haver pecado, então o Senhor foi autor de eterna salvação. Então ele disse: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, amados irmãos, no mesmo século I da igreja primitiva, já o Espírito Santo, pelo autor desta carta, está dizendo que muitos dos santos já nesse tempo estavam tardios em aprender mais e ouvir as sãs palavras. Me estão entendendo? Isso é o que diz aqui. O autor está criticando aos hebreus e, porém, a igreja, não a toda, graças ao Senhor, mas aqueles que estavam ali, que haviam coisas difíceis de explicar, mas não porque elas em si mesmas sejam inexplicáveis, sino pelo Espírito para participar, pero o problema estava neles, não nas palavras, não nas coisas difíceis. E por quê? Porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Qual é o problema que o Senhor disse com Tiago? Que nós nos temos que tornar fazedores e não somente ouvidores. Amém? E também nos diz o Senhor em vários lugares, especialmente nas cartas de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Mas esse problema da igreja primitiva em alguns já estava dando-se. O problema é que nós nos tornamos tardios a ouvir. Amém? E ele continua e disse: pois, com efeito, quando devieis, não é? Ser mestres, segundo o tempo, segundo a revelação do escritor, segundo a comunhão que ele tinha no meio deles, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou, como diz, os rudimentos, os fundamentos, ou os alicerces da fé, dos oráculos, da palavra de Deus. Então, já pulando
para o verso 1 do capítulo 6, diz: por isso, pondo de parte, e aí muda, é simplesmente com outros sinônimos sobre o que já disse ali sobre os oráculos de Deus. Tem necessidade de que alguém vos ensine de novo. Então diz: por isso, pondo a parte os princípios elementares, os rudimentos, e acima diz dos oráculos de Deus. Aqui diz sem temor da doutrina de Cristo, porque os oráculos de Deus é a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Deixemos-nos levar, ou seja, tornémonos ouvidores e avancemos, é o que está dizendo em outras palavras. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, ou seja, por tornar-se não ouvidores da palavra, haviam esquecido muitas coisas. Então o escritor vê que a necessidade é volver a falar dos princípios, dos rudimentos, do fundamento da fé cristã. Mas ele exorta e diz: não, amados, não, deixemos à parte já os fundamentos e sigamos assim o que é perfeito. Ou seja, o que em outras palavras Pedro também disse: não, já não bebamos só o leite espiritual, sino também, como Pablo disse, alimento sólido. Amém? É isso. Só que aqui há uma parte preciosa para não cair em confusão, porque já estão muitos grupos dizendo que aquilo que está dizendo é que não há necessidade de se batizar, nem de se arrepentir, nem de ter fé, porque já o Senhor consumou tudo. Isso são heresias. Aqui quando diz: deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Quer dizer que sim se deve lançar, sim se deve estudar, sim se deve entender, compreender e se afirmar, alicerçando-nos nesses fundamentos. Amém? De novo, se já está, amém. A base de arrependimento, um fundamento de obras muertas, da fé em Deus, número 2, do ensino de batismos, 3, e está em plural, o ensino singular, mas batismos em plural, da imposição de mãos, 4, da ressurreição dos mortos, 5, e do juízo eterno, o 6. Amém? Quantos fundamentos então temos ali? 6. E diz, terminando: e isso faremos, ou seja, de novo ir lá para falar de novo e nos lembrar de novo, se Deus permitir. Amém? Mas, irmãos, já limos os 6 e eu não encontro como fundamento da fé cristã o arrebatamento. Você pode me dizer se aí nesses alicerces tem o arrebatamento como fundamento de fé? Não. De maneira que não é que estamos contra o arrebatamento, porque ele vai suceder. Mas o arrebatamento da igreja é um fruto de aquele fundamento da ressurreição. É por causa de ter ressurreição de mortos que vai haver arrebatamento. Me compreenderam? É isso. Então, como é um fundamento da fé cristã, a ressurreição dos mortos, então vamos ver assim rapidamente unos 2, 3 passagens no Antigo Testamento como testemunhas e ver como normalmente o povo do Antigo Testamento, desde os patriarcas, já falava disso, da ressurreição dos mortos. Então, Jó, especialmente no capítulo 19,
o livro de João dos Salmos, segundo esta ordem que nós temos aqui. Desde o versículo 25, João, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei, disse Job, em consciência, em afirmação, que o meu Redentor vive. Ou seja, eu já sabia pelo Espírito que ele precisava ser redimido. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em sua segunda vida gloriosa. Depois, revestido este meu corpo, aí está a ressurreição dos mortos, para que esto mortal se vista de inmortalidade e esto corruptível se vista de incorrupção. Em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Se dão conta como eu já entendia pelo Espírito o assunto da ressurreição desse corpo depois de morto? E ele disse quando? Ao final, quando ele venha glorioso. Quem? Seu Redentor. E esse seu Redentor é Deus mesmo, porque ele disse que é Deus. Dice, depois, revestido este meu corpo, aí está a ressurreição dos mortos, da minha pele, em minha carne verei a quem? A Deus, ou seja, seu Redentor é Deus. Ele já está falando de Cristo e também que é Deus. Então, o próprio salmista também havia falado disto no Salmo 16, que é precisamente a parte que Pedro toma para falar o dia de Pentecostes. Mas veámoslo ali no próprio Salmo, amém? Falando da pessoa do Senhor Jesus, de sua humanidade. Então, desde o versículo 5, o Senhor Yahvé é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Alguém quer saber de sorte? É Deus. Caem-me as divisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Amém? Amém. Até dormindo o Senhor nos ensina. Amém? Amém. O Senhor tenho sempre a minha presença, a onipresença de Deus. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aí está falando Jesus. Está escrevendo Davi, mas é inspirado pelo Espírito e a sabedoria de Deus. Está falando Cristo. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É exatamente o salmo que toma pelo Espírito Pedro para afirmar sobre a ressurreição de Cristo, comparada com a morte de Davi, que está aí seu corpo até hoje, como estava lá no dia de Pedro. Então ali vemos uma vez mais
como segundo testimonio que ya era normal falar da ressurreição. Mas também nos interessa. Mas me refiro é porque foi Jesus quem falou. Leiam Daniel, especialmente para os dias do fim. Entre outras palavras, isso que diz Mateus capítulo 24, verso 15, o mesmo que Marcos capítulo 13, verso 14. Irmãos, olhe a experiência de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Ojalá pudiésemos detener punto por punto, mas vamos a entrar na ressurreição, amém? Nesse tempo, eu pergunto, qual tempo? Então, nesse tempo está associando alguma coisa. E nesse tempo é exatamente o tempo que está terminado no capítulo 11. As coisas que estavam terminando de ser contadas do capítulo 11. Nesse tempo, e quando você lê o capítulo 11, especialmente desde o verso 31, você descobre qual é esse tempo. E esse tempo não é outra coisa que os 3 anos e meio finais. Porque fala do anticristo, fala de parar o contínuo sacrifício, fala de romper o pacto com Israel e com, indudablemente, os árabes, os palestinos, e começa ele a se mostrar como anticristo verdadeiramente. Por quê? Porque do versículo 31 hacia atrás, ele é um político, e ele confunde a todo mundo e logra fazer esse pacto de paz pela última semana que completa as 70 semanas de Daniel. Então, desde o versículo 31 começa a falar e mostrar quem é ele, o que vai fazer, como vai actuar, o que vai usar, como vai esmagar e vai a realmente dominar os santos, e diz que os vai vencer. Mas também disse ali que os santos iriam actuar e que muitos seriam limpados e que seriam depurados e tudo e mais. Então, por favor, não confunda nesse tempo como se fosse um tempo X e qualquer, senão esse tempo é este tempo, a última metade ou a segunda metade da semana. Esse é o tempo que diz. Esse é nesse tempo da segunda metade da última semana que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o dragão, o grande, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? E que diz o verso 2? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, outra passagem que nos mostra o normal que é falar no Antigo Testamento de ressurreição de mortos. Quando aqui diz que muitos se levantarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e horror, não é? Mas e quando? Será todo no mesmo instante?
Aparentemente sí, ¿no? Mas vamos a continuar. Luego él comienza a describir todas las cosas que Daniel ni entiende, mas le ordenan a Daniel, cele el libro, porque estas cosas serán para un tiempo del fin. Estas palabras do tempo do fim que se le fala a él para fechar, entonces son las mismas do primer versículo, neste tempo. Y ese neste tempo son los mismos 3 años y medio que está falando desde el verso 31 do capítulo 11. ¿Me fez entender? ¿Sí? Y eso no estoy diciendo yo, ni estoy tratando de acomodar yo. Estamos lendo aqui. ¿Se dan conta? Então, vem mais revelação, mas como estamos falando da ressurreição. Então, olha como diz aqui, desde o verso 8. Ouvi o homem vestido de lino que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Senhor Jesus, quais são essas coisas que han de cumprir-se? Então, devolvamos para o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, quando? Na ressurreição dos mortos. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aí está o galardão dos vencedores que trabalharam para Deus e não para os homens, nem para si mesmos. Tu, olha como se lhe fala a Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Se dão conta? É a Bíblia a que nos diz a nós quando é o tempo do fim. É a Bíblia, não nós. E o tempo do fim, por todo o livro de Daniel, e especialmente no capítulo 9, do versículo 24 até o 27, o tempo do fim é a última semana. 70 semanas estão determinadas para teu povo, diz o verso 24 do 9. E allí dá 7 itens importantíssimos. Enquanto não se cumplam as 70 semanas, isso que está no verso 24 e 25 não vai se dar. Como não é o tema, não estamos tocando a ressurreição, só mencionamos, mas tenha em conta que é a própria Bíblia, é a boca de Deus a que diz a você quando é o tempo do fim. Ele começou a falar do tempo do fim e ele mesmo mostra que o tempo do fim é os últimos 7 anos. E já o Senhor amplia um pouco mais quando diz: vos asseguro que não passará esta geração hasta que todo esto se cumpra. Então, de esos 7 anos, você pode conectar outros 70 mínimo, como o Salmo 90, sobre as gerações dos homens. Compreende? Então, verso 5. Ou metade do 4, perdão, irmãos. Até o tempo do fim. Lembre, esse tempo do fim se refere aos 7 últimos anos, completos. Muitos o esquadronharão. Que? O livro. Sim ou não? Quando? No tempo do fim. É nessa geração última, como Jesus ampliou lá nos Evangelhos. E o saber se multiplicará. Aqui em outras traduções diz: e a ciência se multiplicará. E os irmãos sempre han interpretado, a maioria de vezes, é que o mundo. E efetivamente, se você vê
Tudo o que se desenvolveu no mundo do século XX para cá foi muito mais que o que se desenvolveu do século XIX até o primeiro, para não contar os anteriores. Me compreenderam? Então, para mim, eu não sei se outro irmão tem pensado igual, isso de que a ciência se multiplicará, para mim, não é fechando que não é o mundo, para mim é o conhecimento sobre o livro de Daniel. Muito lo escudriñará. E por quê? Porque Jesus mandou ler, estudá-lo. Mas nem é doutrina, é uma opinião, então não vamos brigar por isso. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro de outro lado do rio, e ouça a pergunta aqui. Um deles disse ao homem vestido de lino, para mim é uma teofania de Cristo, este homem que está em cima do rio, que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Irmão, quais maravilhas? A grande tribulação? Todo esse final dessa semana? Sim, mas especialmente este que lhe falou do verso 2. E claro, a multiplicação da ciência. E o livro que estava selado agora se vai abrir. ¿Me están entendendo? Então, essas maravilhas são especialmente o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essas são essas maravilhas. Irmão, não crê você que é uma maravilha ressurgir dos mortos? É? Amém. Não é uma maravilha receber galardão e ser como uma estrela, nesse sentido, por causa do trabalho do Senhor. Isso são maravilhas. Então, o que disse o homem, dos versos 7? Ouvi o homem vestido de lino que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Olha, foi com juramento, porque aquele outro perguntou quando sucederão, e ouça a resposta da boca daquele. Depois de levantar as mãos e jurar, disse: porque aquele que vive eternamente jurou que isto seria depois. Qual foi a pergunta? Quando sucederão estas maravilhas? E dentro de elas, a ressurreição dos mortos. ¿Sí? Amém. Esto sucederá depois, ou seja, a ressurreição dos mortos é depois de quê? Depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Essas são as maravilhas. A ressurreição dos mortos, dentro das que estão ali. E é a boca, para mim, do Senhor, que fala depois. E se nós temos em conta, neste tempo do verso 1, conectado com esse tempo, que não é outra coisa que os 3 anos finais do anticristo, completa e empalma perfeitamente. É depois desses 3 anos e meio. Estão vendo? E eu digo aos irmãos, muito sério, eu estou forçando para que você entenda sim, ou é você que está lendo aí comigo? Estamos lendo. Estamos lendo. Quem é quem tem que dizer a você quando são os tempos? A Bíblia. É a Bíblia. Então nós temos que seguir a Bíblia para que ela seja quem nos fale a nós. ¿Sí? Completo.
como decía nuestro hermano Jairo, y él repitió algo que han repetido por séculos y séculos, hermanos. Un texto sin contexto es puro pretexto. Entonces, es texto, contexto y con contexto, inmediato más necesario, y ainda os textos gerais para poder tener eso que a Bíblia está revelando. Depois de 3 años y medio, yo que trato de identificar por otros textos que se cumplirán esas maravillas, o sea, a resurrección de los muertos, incluyendo a las otras. Y cuando se acabara la destrucción del poder del pueblo santo, estas cosas, oye aquí, todas se cumplirán, no es antes, es después. Y luego dice, eu ouvi, porém não entendi. Então ouvi, eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, olha a resposta para mim de Jesus, do Cristo de Deus, do Verbo eterno, é uma teofania mais. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas, olha, até o tempo do fim, novamente insiste, ou seja, até a última semana. Muitos serão purificados, onde? Durante toda a vida cristã, mas especialmente no que esteve falando, verso 1, sobre essa tribulação que iria passar. Embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? E ouça estes 3 últimos versículos, por favor. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Quando você une, como estamos falando, o contexto deste texto com os demais, você não pode dizer um pretexto, você tem que dizer o que diz aqui. E esse, neste tempo que se refere aos 3 anos finais, e que diz aquele anjo, levantando e jurando por Deus, que isso se cumpriria depois de 3 anos e meio, então, essa realidade. Quantos são 3 anos e meio? 1260 dias. Mas que se le dice a Daniel? Depois de que rompa o pacto, que fala o verso 27 do capítulo 9. Ele fará um pacto por muitos por uma semana. A metade da semana quebrará o pacto, parando o contínuo sacrifício. Então, quer dizer que a primeira semana é de 1260 dias e a última semana também é de 1260 dias, correto? E aqui está o anjo dizendo-lhe os tempos a Daniel. E porém nós não podemos colocar outros tempos, nós temos que pegar estes tempos e continuar com eles, compreendem? Então, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, normalmente deveriam haver 1260 dias, mas aqui o anjo está revelando 30 dias a mais. Quiere decir que para que estas maravillas se cumplan, tienen que se cumplir 1260 días más 30. ¿Y cuáles son las maravillas dentro de todas? A resurrección dos muertos. ¿O estoy errado?
Y dice más. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quiere decir que no solamente pasarán 30 días más, o sea, termina la grande tribulación, existirán 30 días a más, sino otros 35 días a más, 45 días a más, perdón. ¿Comprendieron? 1290, o sea, 30 más da grande tribulación. Más otros 45 días a más. Bienaventurado o que espera y llega até 1335, ¿qué? Días. Eu não estou dizendo. É aquele anjo que está falando para Daniel. As cifras, a quantidade, o quando é esse anjo que está falando. Não é eu quem coloco. Já colocou o anjo. E está falando de quê? De dias. Ou seja, tem que se cumprir 2335 dias. Amém? Não vamos adivinhar o dia e a hora porque ninguém sabe. E nos livre Deus dessa heresia que comprovaria que somos falsos. Nos livre Deus de falar um dia e uma hora. Não é isso. Mas estamos contando o que disse o anjo a Daniel. E por favor, como termina o livro de Daniel? Falou no versículo 2 que ele se levantaria. Não decía? E tu te levantarás a recibir tu galardão. Não decía? No 2 e no 3. Então, olha aqui. Tu, porém, porque ele está falando desde o versículo 5, quando Daniel perguntou. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ah, então Daniel vai ficar vivo até o fim, até o tempo do fim. Não, este o fim é o de Daniel. Amém? Até que ele morra, e morreu. Pois, irmão, por favor, concentre-se nestas palavras. Pois, descansarás ao fim dos dias. Quais dias, por favor? Ao fim dos dias te levantarás, ou seja, ressuscitarás para receber a tua herança. Pero eu pergunto a ti, temos que ir a um dicionário português, a um léxico grego, ou aliás, a um hebraico aramaico para descobrir quais são esses dias? Ou você não acabou de ouvir a anjo dizendo 1290 dias, 1335 dias, ali se cumprirán essas maravilhas, a ressurreição dos mortos, e tu te levantarás ao final de que dias? 2335 ou 2290. Não vou fechar como uma 1000 ou 2000? 2000, 1260 dias, 1290, 1235. Então, ao final da segunda semana, que é que diz aquele anjo, depois de um tempo, 2 tempos e meio tempo, depois se cumprirão as maravilhas. Então, esse é o tempo. Ou seja, que as promessas para a ressurreição de Daniel, ainda para a de Jó, que acabamos de ler, não é aqui, depois desses 1235 dias? Porque diz, ao final dos dias te levantarás para receber teu galardão. ¿Se dan conta, irmãos? Essa palavra aqui expressa Daniel.
E é essa que o Senhor Jesus nos mandou ouvir. Agora, já para entrar na parte, se podemos dizer, final. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Esto que vamos a leer aquí está escrito depois de 1 e 2 aos Coríntios, que había escrito primeiro. De maneira que esta parte aqui do capítulo 15 de 1 aos Coríntios o que vai a ampliar e aperfeiçoar a doutrina da ressurreição dos mortos. ¿Me compreende? Então, Pablo começa esse capítulo. Olha como diz: irmãos, venho lembrai-vos, é uma lembrança, o Evangelho, as boas novas de Deus, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E aqui vem uma pergunta: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então pode haver fé em vão, que não dá os frutos da verdadeira semente que se semeou. E quando é? Quando Satanás arranca a semente, como na parábola do sembrador, ou quando vêm as persecuções, se seca, se morre, ou quando os espinhos crescem e não deixam dar fruto. Se dão conta? Então, amados, aqui está falando Pablo que ele, quando estive com eles, ele lhes falou todas estas coisas, e o que vai fazer é aperfeiçoar por meio da escritura isso que eles já sabiam e que ele mesmo pregou. Então, como les começa a lembrar? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não veio a ensinar-nos, ainda que nos ensinou. Cristo não veio só a profetizar, ainda que nos profetizou. Cristo não veio a ser só discípulos, ainda que fez. Cristo veio foi a morrer pelos nossos pecados, e todo isso mais foi acrescentamento, preparação para a sua igreja, para o reino de Deus. Mas diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Pablo não se está baseando em mitos, em lendas. E estas Escrituras já vimos, como o Salmo 16, como mínimo. Amém? Então, veamos como o Senhor faz a Pablo escrever isto e que fique registrado. Todo este capítulo não é outra coisa que o melhor tratado sobre a ressurreição dos mortos, ampliando o que ele ensinou em outros lugares e que já havia escrito em 1 e 2 de Tessalonicenses e que o próprio Senhor tinha ensinado. Vamos ver se o Senhor ensinou. Então, capítulo 6 do livro de João. Vamos tocar 4 versículos assim rápido. É para tocar todo, mas o Senhor nos ajuda. Olha aqui a vontade de Deus e a vontade de quem me enviou, ou seja, do Pai, esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Estou no verso 39. Pelo contrário, eu o quê? O ressuscitarei e ponto. Sim, acaba aí um versículo para você em sua Bíblia.
no último dia, irmão, não é Pablo, não é Daniel, é Jesus quem tem autoridade para dizer quando é que vai ser a ressurreição dos mortos. E ele está dizendo aqui que vai ser quando? No último dia. E repite no 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e que? E eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. É Jesus. Não é você, não é Pedro, não é Pablo, é Jesus. E depois Pedro repite e Pablo repite e todos repetimos e eu estou repetindo. E já no versículo então 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém? E outra coisa mais. E se o Pai o traz, porque ninguém pode vir a mim se o Pai não envia, mas também ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Veja como é a complementação da palavra na economia divina. E eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. No mesmo versículo que está ensinando que ele é o pão do céu, o verdadeiro pão que vino do céu, aí está dizendo que quem coma desse pão o ressuscitará. E o verso 54 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu, quem? Jesus, o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, em um mesmo capítulo, em menos de 20 versículos, 4 vezes diz Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o unigênito do Padre, a sabedoria de Deus, o Cristo encarnado, quando é que é a ressurreição dos mortos. Quando, amados? No último dia, é Jesus. E Marta, a que nós criticamos por não ler toda a palavra, e só ficamos, Marta, Marta, claro que ela passou por isso, mas essa Marta, olha, ela entrou na corrente do Espírito e ela mesma entendeu quando é que a ressurreição dos mortos em plural. Olha aí capítulo 12. Perdão, capítulo 11. Verso 20. Lembre que estamos tocando o tema da ressurreição, por isso não tocamos todo o tema de cada um do que estamos vendo. Marta, verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Não avisou a Maria. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, olha, também sei, ela estava segura, estava certa. Ou seja, ela não só ficou servindo, ela aprendeu a servir sentada aos pés de Cristo. Porque senão não havia aprendido isto. Eu sei, não? Mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Uma coisa que se falava entre os discípulos de Cristo, desde esse tempo, antes de sua morte e sua ressurreição, que era isso que se falava entre eles. Olha aqui a Marta dizendo: eu sei, verso 24, sei, porque sirvió sentada aos pés de Cristo. Me compreendem? Não que agora se sentou a não fazer nada, sino que siguió sirviendo, como nos ensinou muito bem um ano atrás o Senhor na boca do irmão Décio. O serviço aperfeiçoado, lembra?
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Quando? Na ressurreição dos mortos, ou seja, plural, todos. Quando? No último dia. Marta sabia que a ressurreição dos mortos é para o último. Era o normal que falava entre os discípulos. Então, glória a Deus, porque creram a Jesus, que foi o que começou a dizer que era no último dia. Amém? Asimismo, temos um versículo no capítulo 12 que fala do último dia. Só que aqui neste versículo está dizendo que aqueles serão julgados pela palavra de Deus no último dia. Então vamos ver se há uma contradição ou uma complementação com todo o que hemos lido em João, em Daniel, aqui. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará. Quando? No último dia. Então parece que o que Daniel disse: e se levantarão muitos dos mortos, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então parece que todo é no último dia. Mas pela suma da Escritura entendemos que este último dia se está referindo ao dia do juízo eterno, do grande trono branco, e o último dia anterior se está referindo à ressurreição dos mortos em Cristo, em sua vinda. Se deram conta disso? Este último dia aqui se refere ao juízo do grande trono branco, e o último dia de atrás se refere à ressurreição dos mortos em Cristo. Então agora vamos a Tessalonicenses para ver como Paulo ensinou a Tessalônica, para logo continuar em Coríntios. Os irmãos têm paciência comigo? Vou tratar de demorar-me o menos possível. Primeiro aos Tessalonicenses. O clássico capítulo que nos fala do arrebatamento. Vocês viram a Jesus em Daniel falando de arrebatamento? Não. Vocês viram a Jesus falando de arrebatamento no capítulo 6 de João? Não. Vocês viram falar de arrebatamento em Hebreus 5 e 6? Quando é que nos fala de arrebatamento? Não nos fala de arrebatamento nas parábolas do reino, não nos fala de arrebatamento em O Sermão do Monte, não nos fala do arrebatamento nos capítulos de João, quando diz que começa: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, tudo. Aí não fala de arrebatamento. Quando é que a Bíblia nos fala de arrebatamento? Aqui. E por quê? Porque Deus tem que fazer uma diferença entre o mundo incrédulo que o rejeita e entre os crentes, entre sua igreja. E aqui começa. Então, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por que diz isso Pablo? Porque assim como pregou em Corinto,
era porque ya había pregado aquí en Tesalonicense y ahora les escribe a mesma coisa. E também, olha aqui a palavra, trará em sua companhia os que dormem. Deus trará com Jesus, na companhia de Jesus, os que dormem. Isso é o que está dizendo. Vai trazer. Não diz, então Deus levará da terra para reunir com os que dormem no céu. Não, não diz assim. Trará. Ou seja, que na vinda do Senhor Jesus, Ele vai trazer a alma e o espírito dos seus mortos, os que creram nele. Não diz trará? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor que isto, 2 pontos, nós, os vivos, os que ficarmos, até quando? Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus. Não diz que você vai ascender aos céus. Se morreu, já está lá no paraíso e virá com os que Deus trairá. Se dão conta? Descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão que? Ele vai trazer que? A alma e o espírito. Ele fica no ar. A alma e o espírito descem à terra e ressuscitam a carne que estava aqui, o pó da terra, os ossos deles. Me compreendem? Para que novamente o ser humano, crente em Deus, parte da igreja, o corpo de Cristo, seja novamente tripartito: espírito, alma e corpo. O corpo dele está aqui, o corpo de Paulo está aqui, o corpo de Daniel está aqui. E de Washmani, todos os demais, correto? Está aqui o corpo, mas onde está a alma? No paraíso. E diz que Deus trará juntamente com Jesus que? A alma e o espírito. E quando o Senhor chega nos céus, essas almas e espíritos descem e ressuscitam dos túmulos onde estão. Ressuscitarão primeiro. E assim como diz no 15, torna a falar o 17. Depois nós, os que vivimos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quais são eles? Com os mortos ressurrectos. Amém? Os que ficarem, ou seja, quando Cristo venha, vai encontrar cristãos vivos ou não? Sim. Sim, isso é o que diz aí. Quando Cristo venha, vai encontrar cristãos vivos, mas muitos vão vir com ele e ressuscitarão. Primeiro porque os corpos estavam aqui, ele traz com ele a alma e o espírito deles, ele fica no ar, eles descem, eles ressuscitam e os que estão vivos são transformados, e quando os mortos ressuscitem primeiro e o segundo, os vivos sejam transformados, aí é que existe arrebatamento. Então, o fundamento não é o arrebatamento, o fundamento é a ressurreição dos mortos e, portanto, a transformação dos vivos. E, consequentemente, como fruto, o arrebatamento de todos juntos. Se dão conta? Amém? Amém. Então agora vamos a terminar esta parte quando diz o verso 18. Leámoslo em coro, por favor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por favor, me diz quais palavras. Dígame você com quais palavras? Com o arrebatamento de vencedores em meio antes da grande tribulação?
No dice que con esas. Dice con estas. O sea que es en la vinda del Señor, trazéndose los muertos, o sea, alma y espíritu de ellos, y descendo ellos cuando Él fica no ar esperando, que resuciten y resucitados transforma los vivos y ahí sí os levanta para estar con el Señor unos años, como dice. Después, nosotros vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com estas palavras. Não são com outras, com estas de aqui que acabamos de ver, que é a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Ou seja, não pode existir arrebatamento sem ressurreição de mortos, porque o fundamento é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento é as consequências dele. Então, tornando a Coríntios 15, no verso 50, que diz: isto afirmo. Olha a Pablo dizendo, quizás, irmãos, de pronto, pode ser, talvez, não. Isto afirmo, irmãos, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma suposição de que será antes, será depois, quizás não há, ou em um meio. Não está dizendo isso. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem heredar o reino de Deus, nem a corrupção heredar a incorrupção. Se existisse um arrebatamento supostamente escondido, invisível, este versículo sobra na Bíblia. Porque se há esse tal arrebatamento invisível, que ninguém sabe, escondido, esse arrebatamento levará pessoas que não han sido transformadas. Mas aqui diz que é impossível. Amém? E como continua aclarando, porque ele já falou isso em Tessalonicenses. Então continua. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Torno a perguntar. Quando venha Cristo em sua vinda gloriosa, encontrará cristãos vivos? Amém. Ele aqui volve a ratificar. Nem todos dormiremos. Mas, olha o mas transformados seremos todos, não alguns. Nós vencedores, todos. Os que ficaram dos vencedores. Não, aqui diz todos. Num momento, olha, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trompeta, a trompeta soará. E que sucederá quando soe a última trompeta? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, primeiro. E nós, ou seja, os vivos, seremos transformados. A mesma coisa que diz em Tessalonicenses. Então, não pode existir um suposto arrebatamento invisível sem ressurreição de mortos. Para que isso fosse verdade, tem que haver ressurreição de mortos. Sim ou não? Porque a palavra que lo disse, não sou eu. É impossível. E como termina esta parte? Olha o verso 53. Porque é necessário, amados, olha, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, vamos pensar que se existe o arrebatamento segredo para os vencedores. De fato,
Si cremos, entonces tiene que haber resurrección de muertos. Entonces, no, eso después, espera aí. Si o apóstolo Pablo no resucita como vencedor, ¿qué de mí? ¿Dónde fico? De manera que si o apóstolo Pablo, que es un vencedor indubitable, no por mí, la palabra de Dios, él tiene que resurgir. Y si o arrebatamento dos vencedores es en secreto, entonces tiene que haber primero resurrección de muertos, como Pablo, incluyendo a Daniel. ¿Você deja fuera a Abraham? Yo no dejo. A todos ellos, y los vencedores transformados subirán al cielo. ¿No dice aquí? Debería ser si ese arrebatamento de vencedores fuese verdadero y en secreto. Eso es lo que tiene que pasar, ¿sí o no? Mas vamos a ver el propio Pablo que está terminando un mayor tratado a máxima expresión sobre resurrección de muertos. Desde el primer versículo de este capítulo, él ya había dicho una cosa que no se puede mudar también. Verso 20. Verso 20. Mas él tiene que decir a aquellos necios que están diciendo que Cristo no resucitó, que no resucitó, y él aclara todo perfectamente. Entonces ahora afirma, mas de facto, sin duda, con realidad, o que él prega, o que él afirma, pero que dio su cabeza, y por la que vamos a darnos también, si nos toca. Mas de fato Cristo resucitó de entre los muertos, siendo Él primicias dos que dormen. Aquí viene una palabra llamada parquén. Y pediría a mi hermano, si por favor busca ali. Primera Tesalonicenses 15:20. Eu não sei grego. Eu já tinha consultado já. O Gino pediu para consultar, eu tinha consultado. Ah, vocês consultaram. Quando vimos faz pouco aqui. O Gino pediu para consultar e eu consultei. Então, amém. Então, para ahorrar tempo... Pode consultar de novo. Não, vamos confiar. Lê aí, fala aí. Então, A palavra é essa, aparquem, É, isso aí. em grego. Eu não sei grego, mas estou repetindo, mas afirmo, só pela graça do Senhor, não como papagaio, porque crio, e por isso repito. Esse aparquem quer dizer primícias. Então, Cristo é feito as primícias da ressurreição. E em ele se cumpriu a festa das primícias. Efectivamente, que o irmão Jairo tão maestralmente nos descreveu nestes dias, lembram? Mas existem outras primícias. E Pentecostes, que é o derramamento do Espírito para que a igreja não comece su peregrinar na terra como corpo de Cristo. Então, en esa festa se presentaban dos pães como primicias. ¿Lembran? Só que esos pães sí podían ter levadura o fermento. As primicias no. O pan que se presentaba nas primicias tenía que ser puro, sin fermento. Mas ese, no es que Dios concorde con nuestros pecados. No. Mas Él sabe que ainda nós pecamos. Entonces un pan representa a los judíos y otro pan representa a los gentios. En Pentecostes, no en las primicias. Por eso dice aquí bien claro. Mas de fato Cristo resucitó de entre los muertos, siendo Él las primicias de los que dormen. Aparquem, ¿você confirmó, irmão? A palavra? Não é? Aparquem. Por favor, escute. Aparquem significa Cristo. Não, aparquem significa primícias. Pois E é, mas Cristos... É a transliteração, né? Aham, A transliteração. já. Então,
Cristo son esas primicias, Él es primicias. Ponga cuidado que dice el verso 21 y 22. Es necesario que você tenga, porque si no fuese necesario el verso 21 y 22, vos aseguro que Pablo hubiese pasado do 20 al 23 directo. Mas no, porque olha que dice el verso 21 y 22. Visto que a morte veio por um homem, esse é Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Lembra que em Daniel se le dice, e muitos se levantarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e horror perpétuo, eterno. Então aqui começa a aclaração. ¿Por qué en el mismo evangelio de Juan dice Jesús, no último día mi palabra vos julgará por no haber creído? ¿Y por qué también él dice en los 6 como Marta después, yo os resucitaré en el último día? Entonces aquí que un mejor tratado sobre resurrección de muertos y gloria a Dios. Por eso entonces estamos viendo y dice, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição de quê? Dos mortos. Aqui não diz dos de Cristo, sino dos mortos, ou seja, de todos os mortos. E aclara muito mais aqui. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, así también todos serán resucitados en Cristo. Ese vivificados es tan bonita a traducción que nós creemos que vivificados se está refiriendo solo a los crentes en Cristo, mas ahí donde está el error. No. Este vivificados quiere decir que hasta el último perverso de los hombres de todas las edades va a resurgir porque Cristo resucitó. Eso que está diciendo esos dos versículos que está en el medio. ¿Comprenden ahora? Entonces ahora vamos entendiendo que una es la resurrección de los de Cristo y otra resurrección de los perdidos, mas tanto os de Cristo en su gloriosa vinda, tanto os perdidos en los días de gran juicio, ambos resucitarán porque Cristo resucitó. ¿Ya entendimos ahora? Ahora, después de hacer ese paréntesis aclaratorio, entonces continúa. Como todos van a resurgir y ya Cristo resucitó, entonces dice, lo único que fica es decir a orden. ¿Me comprende? Ya está diciendo que todo el mundo va a resucitar porque Cristo resucitó. ¿Sí o no? Concorda con Daniel, unos para vida eterna, otros para perdición eterna. Entonces, lo único que falta aquí entre todo eso es a orden. Y él comienza en el verso 23. Cada un, porém, ese cada un es na resurrección de los muertos. Esta es a orden. Es otra manera de interpretar ahí. ¿Comprenden, amados? Cada un, porém, por su propia orden. 2 puntos. Aparquem Cristos. No griego está primero a palavra aparquem, primicias. As traduções de muitos, e esta tarde fizemos isso com o irmão Jairo em casa. Pegamos o Novo Testamento, recobro, vamos dizer assim, traduzido e explicado por Winnesley, e ele dice, no verso 23, cada um sua ordem, e diz assim, Cristos, ou Cristo, vírgula, as primicias, ponto, vírgula, logos que são de Cristo em sua vinda. Assim está, sim ou não, irmão Juan? E vocês podem comprovar. Na explicação de Winnesley está perfeita. Él entiende que las primicias se refiere a Cristo, mas otros hermanos, tomando esa traducción y otras también,
aseguran que Cristo é uma coisa, as primícias é outra e os de Cristo é uma terceira. O irmão Winnesley en eso, na explicação, está bem. Como pregam lá, eu não sei como está traduzido. Cristo, vírgula, as primícias, ponto, vírgula, e logos que são de Cristo em sua vinda. Mas no grego, que está aqui conosco, e de onde salieron todas as traduções, dice, e cada um, porém, em sua própria ordem. Aparquem Cristos, ou seja, primícias, Cristo. E aí acaba com qualquer suposta primícia. Amém? Amém. Eu estou te obrigando a entender assim ou você está lendo comigo? Estamos lendo. Eu também. As primícias, Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. De maneira que a ordem é Cristo, as primícias. E logo os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Quer dizer que na vinda de Cristo vai haver uma ressurreição. Então, olha aqui o exemplo. Cristo, as primícias. Logo os que são de Cristo em sua vinda. Logo o fim. Ou seja, aqui nos fala de 3 ressurreições. A de Cristo, que são primícias. As que são de Cristo em sua vinda, segunda. E uma terceira, quando diz logo o fim. Então vamos aclarando. Quando Daniel diz, e muitos se levantarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, então entendemos que os de a vida eterna não é no mesmo dia. Os de Cristo em sua vinda gloriosa é o último dia. E os condenados por rejeitar a Deus e a Cristo e que serão julgados no último dia é a segunda ou terceira. Por que segunda ou terceira? Por quê? Porque se a de Cristo é a primeira, a segunda é os que são dele e o fim é a terceira, podíamos dizer nós, então, Cristo primícias, a primeira ressurreição os que são de Cristo e a segunda os que não são dele. Sim ou não? É isso. Veja a ordem de novo comigo. Cada um, porém, na sua própria ordem. As primícias, Cristo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Aí está a segunda ressurreição. Cristo, por isso, é a Bíblia a que coloca nome às ressurreições. É a Bíblia, não somos nós. E a Bíblia chama a ressurreição de Cristo de primícias. E a própria Bíblia, porque não pode ser outra, tem que colocar nome aos que são de Cristo. Então, capítulo 20 de Apocalipse. Já terminamos. Como nós decimos, não podemos esgotar o tema. Amém? Graças a Deus. Mas tocamos alguns itens. E no capítulo 20 de Apocalipse, dice: vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Amém? Eu pergunto, vocês lembram que quando Pedro está dizendo, Senhor, nós hemos deixado todas as coisas, que será de nós? Que respondeu o Senhor? De certo vos digo, que vos os sentareis a julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles, os 12 apóstolos, vão se sentar. Só que quem se senta antes da ressurreição? Ninguém. Então, diz aqui, vi, não diz vi também. O vi também é a primeira parte, ou a parte A do versículo. Na segunda parte diz
vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e que viveram. Se viveram foi porque estavam mortos. Ou seja, podemos traduzir sem temor, e ressuscitaram e reinarão com Cristo 1000 anos. A última frase do 5. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos, primeira parte do versículo 5, não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. E o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Se dão conta? O que quer dizer? Eu não posso colocar nome da Bíblia nada, a Bíblia se pode. Como se chama então a ressurreição de Cristo? Primícias. E como se chama a ressurreição de os que são de Cristo em sua gloriosa vinda? A primeira ressurreição. E como se chama esse o fim, ou a ressurreição de os que não são de Cristo? Então, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, não ressurgiram até que se completem os 1000 anos. Então agora entendemos melhor que quando diz Daniel, muitos se levantarão, uns para a vida eterna, a primeira ressurreição, e outros para a condenação e vergonha eterna, a segunda ressurreição. E isso mesmo disse o Senhor também nas parábolas, no juízo das nações do capítulo 25 de Mateus e em muitos outros lugares. Me compreendem, amados? Então, para falar de arrebatamento, não se pode falar sem ressurreição de mortos. Amém? E para falar de ressurreição de mortos, não se pode nem agregar ou acrescentar, nem diminuir, como diz Apocalipse 22, do verso 17 para frente. Nada. E se 1 Coríntios, como melhor tratado da ressurreição de mortos, dizem que só haverão 3 ressurreições, eu não posso dizer que pode haver uma suposta primeira ou meio primeira, eu não sei como chamar essa, se existisse, porque sou eu quem acrescentaria. Não, a palavra é clara. Pablo não tem a menor dúvida em colocar a ordem. E diz bem claro: todos ressurgirão, porque assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos ressuscitarão ou vivirão. Amém? Esse é só que cada um em sua própria ordem. Então, é isso o que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição dos mortos, e isso que eu recomendo a vocês, amados irmãos. Leiam muito devagar todo esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Temos que ter muito bem claro esse fundamento da ressurreição, e complementado pelos outros versículos, não trayendo o cotovelo ao lado do olho para dizer que ai, tão lindo. Essa é uma harmonia e uma revelação. Não se pode fazer isso. O cotovelo tem que estar no braço e o olho no rosto. Me entenderam? E assim sucessivamente. Então,
Damos graças ao Senhor pela sua infinita graça, misericórdia. Como disse ao princípio, eu li a palavra, deixo com os irmãos. Se eu estou errado, estou aberto para ser colhido por qualquer dos santos. Eu não me creio, nem sou definitivamente mais que um irmão, pecador, salvo pela graça. Como já nossos irmãos na história da igreja têm revelado, eu repito, e mais que repetir, eu sou uma viva experiência disso. Eu sou um pecador, salvo e redimido por graça. Senhor, nos abençoe. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito, pela tua verdade. Nos corrige, como disse que tu palavra faz, pelo teu Espírito e pela igreja. Mas que o Senhor seja glorificado. De nós é a vergonha e de ti toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.